Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 11 ao dia 17 de dezembro de 2023. Quais são os principais aspectos, as principais energias para essa semana que a gente tem pela frente? Bom gente, essa semana eu fiquei meio sumida porque eu me propus a me dar um presente de aniversário de fazer um retiro para ficar mais comigo, ficar mais presente no momento, desconectada de tudo, conectada comigo mesmo, com as pessoas que eu amo e viver essa beleza que é um momento presente, que é realmente um grande presente pra gente. Por isso que eu fiquei aí sumidinha essa semana, mas estou eu aqui para poder fazer essa previsão para essa semana que a gente tem pela frente, que inclusive é uma semana de lua nova no signo de Sagitário. Nós vamos iniciar um novo ciclo aí, uma nova lunação essa semana, e a lunação sagitariana é sempre maravilhosa, né, para que a gente aprenda, para que a gente expanda a nossa consciência, para que a gente viva e experiencie a vida e veja essa aventura que é essa vida, o quanta coisa que a gente tem para aprender, para experimentar, para vivenciar com as pessoas, o tanto que esse mundo tem a nos ensinar. A lunação sagitariana é uma lunação muito inspiradora, que toca a nossa chama interior, que nos faz questionar o sentido da vida, acende a curiosidade em entender o porquê das coisas, e essa lunação ajuda a gente a sair das coisas mais corriqueiras, mais simples e cotidianas do nosso dia a dia e nos leva a um mundo de pensamentos e indagações que muitas vezes vale a pena a gente fazer ou a gente ir em busca desse entendimento. Então a gente inicia a semana com essa lunação sagitariana, o que traz para a gente também uma sensação de entusiasmo, de alegria em viver, de otimismo, de confiança, de enxergar a vida por um prisma mais amplo, mais aberto, mais expandido. Isso é maravilhoso, né? Inclusive, esse mapa que está aqui é um mapa da lunação que a gente vai ter no signo de Sagitário. O que vocês podem ver que está um mapa muito fluido, tocando aí pontos importantes como os nodos, conversando com Quiron. A gente tem um aspecto quase exato aí de Mercúrio e Júpiter, assim como Vênus e Mercúrio. A gente tem um aspecto bacana aqui entre Netuno e Plutão, um aspecto bonito entre Saturno e Júpiter, um outro aspecto bonito aqui entre Netuno e Urano. Porém, a gente tem uma quadratura dessa lunação aí para Netuno. Mas esse vídeo eu vou fazer para vocês em um vídeo específico explicando toda essa energia. Então fiquem ligados aqui no canal que vai ter vídeo para vocês, tá bom? Essa é uma semana que a gente tem alguns aspectos importantes. Um deles é a quadratura de Sol e Netuno, que é justamente essa quadratura aqui, Sol em Sagitário e Netuno no signo de Peixes. E a gente também vai ter Mercúrio começando o seu movimento retrógrado no dia 13. Mas lembrando, a lunação está ocorrendo com Mercúrio estacionado, ele ainda não começou o seu movimento retrógrado. Então a lunação ela vai fluir com Mercúrio ainda caminhando para frente, porém quase parando. E isso para os próximos 29 dias representa que, apesar de Mercúrio ficar retrógrado, talvez a gente consiga resolver algumas coisas nessa lunação de Sagitário. A resolução das coisas podem ocorrer de uma forma mais lenta, talvez a gente precise parar e dar mais atenção a alguns pontos, porém as coisas tendem a fluir. Assim como a gente vai ter já na segunda-feira Mercúrio fazendo um sextil para Vênus, que é esse aspecto aqui, Vênus no signo de Escorpião, Mercúrio no signo de Capricórnio. Esse aspecto é muito bom para estratégias, planejamentos, e a Vênus estando no signo de Escorpião facilita muito a gente se desfazer de algumas coisas. Então no nosso planejamento, se tem algo que está ali ocupando um espaço desnecessário na sua vida, esse aspecto talvez ajude você a entender o que precisa sair, qual espaço abrir para as novidades que podem surgir. A gente ainda está com essa energia no céu. Aí na quarta-feira a gente tem Mercúrio ficando retrógrado no dia 13. No dia 15 a gente tem o Sol conversando lindamente com os nodos lunares, que está aqui, olha, Sol conversando com os nodos. Nodo norte em trígono e nodo sul em sextil. Então o trígono aqui, olha, do nodo norte está muito bacana. Áries e Marte estão em destaque. Então, junto com todo o planejamento que a gente pode fazer essa semana, além disso, a gente tem como direcionar
as coisas, tomar decisões, fazer escolhas, dar algum tipo de definição a alguma situação, colocar parâmetros, dar limites a algumas questões, e isso está bem bacana. Aí a gente tem Marte fazendo um trígono lindíssimo para Quirón, inclusive Quirón está bem próximo aí já do nó do norte, em Áries, lembrando que o dispositor de Quirón e nó do norte é o próprio Marte. Então isso aqui é uma conversa muito benéfica mesmo, mostrando para gente saídas e definições importantes para curas, entendimento de alguns traumas, de algumas dores. É um aspecto de respostas, então se você está procurando entender o porquê ou entender o sentido das coisas em relação às suas feridas, aos seus traumas, ou qualquer questão mal resolvida em relação à sua autoimagem, a sua identidade ou a sua inação, por que você não está agindo, por que você não está dando movimento à vida, por que você está procrastinando em algumas coisas, aonde que estão as suas inseguranças, os seus medos. Esse aspecto aqui ele está ajudando demais a responder essas questões se a gente perguntar. É importante falar que o signo de Sagitário é um signo que precisa ser questionado, precisa vir o desejo, a vontade de saber, de aprender, de entender. Sagitário é como se fosse um professor universitário, em que o professor universitário ele olha para o aluno e ele fala: bom, você já é maduro, você já é consciente, então você tem que me buscar para sanar as suas dúvidas e não eu buscar você para te ensinar os caminhos das pedras. O signo de Sagitário é diferente do signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos é o professor das crianças e dos adolescentes que estão iniciando os estudos. Então, ele mostra os caminhos, ele está ali disponível a responder, ele traz tudo organizadinho, ele é todo didático, tem todo um cronograma certinho ali para poder ensinar. Sagitário já é diferente, é o professor universitário. Você já é consciente, você já é crescido. O que você quer saber? Quais são as suas dúvidas? O que você aprendeu aqui que você quer encontrar respostas através da sua própria consciência? E não por aquilo que está escrito, não por aquilo que te falaram. Você entendeu aqui o básico e aqui você questiona: tá, eu entendi por que o céu é azul, mas de onde surgiu? Por que eu admiro a cor azul? Por que eu prefiro um céu nublado a um céu ensolarado? Ou seja, a gente vai para além daquele básico. Só que essas questões elas têm que surgir, nascer de dentro da sua inspiração, do seu entusiasmo, do seu religare. É você se religar aos conhecimentos maiores. E para isso a gente precisa questionar, a gente precisa criar a pergunta, ir em busca. Sagitário é aquele que solta a flecha e a gente vai atrás dessa flecha para entender o sentido daquilo. Então nós estamos sempre numa aventura de conhecimento, de experiências, para poder ter respostas para o sentido da vida. Então, se você tem questões e feridas que você quer compreender de onde vem, o porquê está ali e o que você aprendeu com as suas feridas, é hora de você ir em busca dessas respostas. Ou seja, pergunte, indague, pergunte a si mesmo, vai além, ultrapasse os limites das informações básicas daquilo que você recebeu até aqui. Então é um aspecto lindíssimo que a gente está tendo aí. Além desse Marte com Quirón, a gente vai ter, como eu falei antes, a quadratura de Sol em Netuno, lembrando que Sagitário e Peixes são regidos pelo mesmo planeta, Júpiter. Então é uma quadratura que desafia a gente justamente no sentido fantasioso, iludido das coisas. E o desafio essa semana pode ser que a gente não consiga colorir demais as coisas, talvez dando sentidos às situações que não dá para ser aplicado porque Júpiter está no signo de Touro, Saturno está no signo de Peixes. Então, é como se a gente tivesse sendo testado e desafiado no sentido de, tá, se você quer encontrar respostas ou dar sentido às coisas na sua vida, é muito importante você ser realista. Ou seja, se você tem um desejo, um sonho, vamos supor aí da Vênus, você tem um sonho de se teletransportar ou de se tornar invisível. Tá, isso é um sonho de Netuno, um sonho de Peixes. Tá, eu quero me teletransportar, mas isso é possível hoje em dia? É claro que você não precisa desistir do seu sonho.
Se você tem um sonho realmente de se teletransportar, você tem que usar as energias de terra para transformar isso em realidade. Como é que você faz isso? Primeiro, você vai ter que se tornar um cientista, conhecer muito sobre física, sobre química, biologia, para poder entender como que você pode fazer um corpo orgânico se teletransportar para um outro lugar. Então, é importante ter os conhecimentos, estudar, buscar as ferramentas, construir uma máquina. Tem dinheiro para isso? Você tem recursos? Tem alguém que pode, de repente, te patrocinar, investir em você, nos seus sonhos, nos seus desejos, para que você consiga comprar as peças, consiga ter todos os materiais para construir uma máquina? Ou seja, os sonhos, eles são lindíssimos, eles são maravilhosos, mas existem processos e passos que a gente precisa dar, que a gente precisa respeitar para poder alcançar um resultado. Então, muitas vezes a gente fica lá sonhando, eu queria tanto me teletransportar, eu queria tanto ficar invisível, é um sonho que eu tenho. E aí a gente fica frustrado porque a gente não consegue, a gente não acha caminhos, a gente não encontra pessoas, a gente não tem recursos, a gente não tem informação o bastante para fazer esse sonho se realizar. E aí a gente procrastina, a gente se desestimula, perde toda essa motivação. Por quê? Porque eu não tenho os recursos para isso, mas é o meu sonho. E eu estou falando de uma coisa absurda como teletransporte ou invisibilidade, mas isso pode ser aplicado para sonhos que talvez a gente não esteja pronto, ou talvez a gente não esteja capacitado nesse momento para realizar. E muitas vezes a gente foca nesses sonhos e se frustra e se desmotiva pela vida porque a gente quer algo muito grande, a gente quer algo muito maior do que aquele momento presente e real, do que a nossa realidade realmente tem a nos proporcionar. Ou seja, a realidade do momento presente não nos dá recursos a realizar esses sonhos. Então, cai na real. Veja o que é possível de ser feito com o que você tem agora, com as ferramentas que estão disponíveis agora. Isso é Júpiter aqui, olha, e Urano no signo de Touro. Se você quer fazer uma revolução, se você quer transformar a sua vida, se você quer dar uma virada de chave na sua vida, é importante perceber o que é que você tem aí palpável nesse momento, que é realizável. E aqui, essa quadratura de Sol e Netuno está mostrando pra gente, olha, essa sua fantasia ou esse seu sonho, ele está muito distante de ser alcançado. Cai na real. E é justamente isso que essa quadratura faz, tira os véus das ilusões, dá um choque de realidade realmente pra gente acordar e perceber, isso aqui eu não consigo realizar agora, eu quero ir lá para Marte. Tudo bem, quem sabe daqui a uns 20, 30, 100 anos a gente não consiga ir a Marte, mas nesse momento presente não perca o seu tempo com isso. Você pode manter esse sonho vivo, mas não esqueça das outras coisas que precisam ser trabalhadas, que são mais palpáveis, são mais realistas, que estão realmente tendo impacto na sua existência, no seu propósito e na sua vida nesse momento. Então é mais ou menos essa a ideia que nós temos aí. E aí a gente tem o arcano da semana, nada mais nada menos que o Rei de Ouros. E o Rei de Ouros é um rei formado, é um rei maduro, é aquele que realmente está focado em trabalhar nas coisas palpáveis, no mundo real. O que você tem aí? O que é possível de ser feito? Se a gente vai entrar numa lunação sagitariana, é lindo, é maravilhoso, porque essa lunação ela inspira a gente, ela faz a nossa consciência se ampliar. É como se um raio de sorte batesse no nosso peito e desse pra gente muita coragem, muito ânimo, confiança, mas foco, objetivo, não vá muito além dos limites da sua realidade, daquilo que pode ser feito de verdade. Porque se a gente não utilizar o Rei de Ouros essa semana, ou para essa lunação, é como se a gente estivesse desperdiçando energia, jogando toda essa energia sagitariana fora, porque ela não tem um foco, ela não tem um alvo, ela não tem uma direção. E lembra, Marte está ali e Júpiter está no signo de Touro. Então a gente tem que saber direcionar para algo que seja aplicado. E aqui a gente está tendo o rei. O rei, ele é senhor de si. É o máximo que a gente pode chegar de compreensão, de sabedoria para esse tempo, para esse momento. Então você
pode se tornar esse rei essa semana ou durante essa alunação. Você pode se tornar o rei da sua própria vida, dando os comandos direitinho para aquilo que você quer manifestar, se organizando, se dedicando, se disciplinando, se planejando, criando as suas estratégias, mas com as ferramentas que estão disponíveis, que são reais, porque se a gente ficar trabalhando com ferramentas imagináveis, aí essa quadratura de Sol e Netuno, junto com esse rei aqui, olha, aí vai ser um reinado completamente fracassado. Ou seja, é aquele reino que coloca toda a esperança num rei que faz um monte de promessas, mas quando esse rei vai executar, não consegue executar porque ele não tem os recursos para tornar aqueles sonhos realizáveis. Agora, se a gente soubesse esse rei que sabe exatamente quais são as ferramentas, os recursos possíveis de serem aplicados, como administrar todos esses recursos, aí isso aqui, olha, pode dar um resultado lindíssimo. O reino pode evoluir e muito, se assim a gente souber fazer, não é isso? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha dia a dia aqui para a gente poder entender como é que está essa semana de 11 a 17 de dezembro. Bom, a gente inicia a semana com a Lua aqui nos últimos graus do signo de Escorpião, fazendo um sexto aí lindíssimo para Plutão, o que pode trazer para a gente nessa segunda-feira muita motivação. Motivação porque a gente está falando de Lua, só que a gente está falando de uma Lua conversando com Plutão em Capricórnio. Então é como se a gente se sentisse empoderado, tá? Eu estou motivado e eu sinto que eu dou conta. Eu sei que eu consigo realizar alguma coisa. A gente meio que acorda assim. Lembrando que aqui a gente está fechando a alunação de Escorpião. Esse aspecto de Lua com Plutão também pode ser aquele momento em que a gente tenha muita motivação também para fechar alguns ciclos, descartar coisas que não nos servem. Talvez a gente acorde com aquela coragem de dizer não quero, vou fechar esse ciclo, vou colocar um fim nesse assunto. Então a gente pode acordar meio assim. E aí a Lua entra em Sagitário às 8 horas e 10 minutos, porém ela vai fazer uma quadratura com Saturno lá em Peixes. E aqui é a gente ter inteligência emocional ao lidar com essa motivação. Ou seja, também não exagerar, não se empolgar demais. Que aí Saturno vai cortar as nossas asinhas. Olha, não fique imaginando para além. Seja realista, seja pé no chão. Tenha um certo controle. Não deixe essa emoção sobressair, entende? E aí essa quadratura, né, de Lua e Saturno vai acontecer às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Então é justamente ali que talvez a gente sinta essa necessidade de ter um certo controle, talvez de alguma empolgação, até mesmo aquele exagero, sabe? No momento que você enxerga o que você vai conseguir colocar um fim, e aí você vai e solta tudo para a pessoa ali, ou até mesmo na situação, e vem esse Saturno e fala, não seja amador aqui não, faz bem feito. E aí a gente tem às 16 horas e 16 minutos, a Vênus e Mercúrio conversando lindamente. E aqui, gente, é um aspecto muito estratégico. É um aspecto que ajuda a ordenar as nossas vontades, os nossos desejos. Talvez a gente consiga organizar alguns pensamentos, não só pensamentos como, por exemplo, se você tem alguma conta a pagar, organizar sua vida financeira, montar estratégias, conversar com alguém, fazer reuniões, se você quer um patrocínio, se de repente você quer fazer uma parceria com alguém, mas essa pessoa pode de repente ajudar a patrocinar algum projeto que você tem. Esse dia está maravilhoso para isso. Lembrando que o signo de Escorpião é um signo que tem relação com os recursos dos outros. Então, esse signo é o signo do patrocinador, ou seja, eu entro com a minha imagem, eu entro com a propaganda, mas você patrocina isso, você pega o seu recurso e dá para mim. Então é alguém que está investindo em você. E essa semana está uma semana maravilhosa para ir em busca, Sagitário, né? Vai em busca de quem esteja a fim de te patrocinar, investir nas suas ideias, investir nos seus desejos, investir nos seus planos. Isso está muito legal e a gente vai ter essa energia aí no fim da segunda-feira, mas vai vibrar para a semana toda. Lembrando que Mercúrio vai ficar retrógrado essa semana, mas Mercúrio retrógrado, ele pede apenas que você preste mais atenção às informações, aos documentos, aos contratos, às compras, aos acordos, principalmente acordos verbais.
é só a gente ter mais atenção. Porém, quando a gente tiver esse aspecto aqui, a gente está tendo esse aspecto com Mercúrio ainda direto. Na zona de sombra, sim, na zona de sombra dele. Porém, as coisas podem fluir, podem dar certo, se a gente tiver o devido cuidado. E se lá na frente a gente tiver que refazer alguma coisa ou ajustar alguma coisa, é só ajustar. Mas procure não se enganar, não se deixe enganar. Quando a esmola for demais, você vai lá e desconfia. Tudo que é fácil demais, tudo que vem em grande quantidade, intenso demais, já desconfie da lei do pêndulo. Se é intenso demais para um lado, pode ser que ele retorne e fique intenso demais para o outro. Pode ser não, porque é uma lei. E Saturno em Peixes está também nos ensinando isso. Não só Saturno, como Júpiter em Touro também, porque Júpiter está conversando com Saturno, e esses dois estão nos mostrando, olha, é um passinho de cada vez, não queira tudo demais, porque tudo que vem fácil, vai fácil. Então é só ter essas consciências ao longo da jornada. Aí a gente vai para o dia 12, com a Lua ainda aqui em Sagitário, a gente vai ter a Lua fazendo conjunção com Marte, conversando com Quirón e, obviamente, fazendo a conjunção com o Sol. Aí a gente tem a Lua Nova acontecendo, que é esse mapa que está aqui para vocês. A Lua Nova vai acontecer às 20 horas e 31 minutos da terça-feira, e é um dia que a gente tem a Lua conjunta com Marte e a Lua fazendo trígono a Quirón. Só que além disso, a gente ainda vai ter Marte também fazendo trígono a Quirón essa semana, ou seja, esse mapa da Lua Nova em Sagitário tá lindíssimo. Mas pode deixar que eu vou fazer um vídeo para vocês. Mas esse dia aqui, ele tá muito inspirador. E por Marte estar junto ali, é como se a gente estivesse levando um empurrão, como se ele nos empurrasse e falasse, pega nem que seja no tranco, mas vai em frente, faz alguma coisa, dá movimento a essa vida, traz resultados, vai em busca das suas respostas. Então tá muito bacana nesse sentido. Então aguardem o vídeo, que eu vou fazer o vídeo da Lua Nova para vocês, por isso se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações quando eu enviar o vídeo, tá bom? E aí no dia 13 de dezembro, quarta-feira, a gente tem a Lua ainda no signo de Sagitário, conversando com os nodos lunares em um aspecto lindo, e como a gente teve a conjunção de Marte e Lua no dia anterior, e a gente tem esse aspecto com Quirón e com o nodo norte, e a Lua ainda vai conversar com o nodo norte, gente, é como se tivesse milhões de placas te indicando o caminho, mostrando para você a direção, para onde você tem que ir, aonde é que está a sua flecha. A flecha está para lá, vira à esquerda, vira à direita. É como se a gente tivesse com um GPS nas nossas mãos, nos mostrando o caminho. Porém, é fácil a gente ter um GPS. Se você não sabe para onde vai, o GPS não tem nenhuma função. É muito importante você saber o que você quer, para onde você quer ir, qual é a direção que você quer ir. Mas, gente, o projeto ele não precisa ser gigantesco, enorme, não. Os seus objetivos não precisam ser aqueles objetivos gigantescos, não. Vai um passo de cada vez. Tá, qual é o seu objetivo para esse momento? O que é possível de fazer neste momento? Olha a estratégia do rei. Tá, até onde a gente pode ir no mapa aqui para chegar a essa cidadezinha? A gente tem aqui um objetivo de chegar aqui, mas tem todo um percurso, tem vários caminhos para se chegar até ali. Então a gente para nessa cidadezinha, planeja aqui. A gente vai parar aqui, depois daqui a gente pode descansar aqui, depois daqui a gente pode cortar caminho e vir para cá, depois daqui a gente vem para cá, até chegar lá. Entende? Só que cada etapa do caminho, cada passo que se dá, que é Júpiter em Touro, é importante fazer os cálculos, gerenciar muito bem todos os recursos, tem dinheiro, tem tudo o que você precisa para cada etapa do caminho, precisa reabastecer, aonde que a gente pode reabastecer aquilo que pode nos faltar, água, comida, porque não dá para ir direto e chegar até o objetivo, entende? Então é um passo de cada vez, o que você tem à sua disposição? É mais ou menos isso. Então as placas estão aí nos indicando. Lua aí também, a gente já vai ter o Sol conversando com os nodos e a gente tem a Lua conversando com os nodos. Lembrando que nodo norte está em Áries e o dispositor do signo de Áries é Marte, que está lá em Sagitário, onde a Lua tocou aí. E a lunação está acontecendo em conjunção com esse Marte. Então, mais uma vez, tem um monte de placa nos indicando a direção, mas se a gente não sabe
qual a direção ir, é bom parar, pensar, refletir, traçar toda uma estratégia para começar a dar movimento, porque senão vai ficar rodando em círculo, não vai sair do lugar. Entende? E aí a gente tem Mercúrio começando o seu movimento retrógrado às 4h09. Mercúrio retrógrado vai pedir revisões. Eu fiz um vídeo com as previsões para o mês de dezembro, que eu vou deixar aí no card de informação, onde eu falei bastante sobre esse Mercúrio retrógrado e os cuidados que a gente vai ter que ter, principalmente nas festas de fim de ano, cuidado com estradas, cuidado com brigas e confusões entre irmãos e famílias, ou seja, eu deixei tudo lá. É um vídeo em que eu fiz a previsão para o mês de dezembro, alertando realmente aos cuidados, porque é um fim de ano que a gente precisa redobrar a nossa atenção. Então vai lá, para quem ainda não assistiu, vale a pena assistir, e para quem já assistiu, vale a pena rever para fazer as anotações, mas lembrando, gente, eu não fiz o vídeo para colocar medo em ninguém, nem falando para vocês ficarem escondidos debaixo da cama ou debaixo do cobertor. Quando tem vídeos de alerta sobre aspectos difíceis que tem no céu, esses alertas, eles são para a gente se precaver. Ou seja, não é para você não ir à festa, não é para você não beber, não é para você não se divertir. Vá e se divirta, vá e beba. Bebeu, sentiu que está perdendo o controle? Para, porque você já tem ali as previsões dizendo, olha, existe a possibilidade de eu ficar muito tonto com pouca bebida, por causa de Netuno. Você está numa festa e você percebeu que começou uma confusão, já sai fora. Porque as previsões já mostram, olha, existe probabilidade de confusão, de brigas. Se você perceber que tem movimentação esquisita, já segura os seus pertences, porque existe a possibilidade de roubo, de furto, de arrastão. Se você está na praia, curtindo, aproveitando, percebeu que o mar está ficando mais agitado, chama as crianças, sai da água, porque existe a possibilidade de acidente no mar. O céu fechou, se você vai fazer uma viagem de barco, de lancha, o dia está lindo, o céu começou a fechar, alerta as pessoas e fala, olha, vamos embora, porque as chances para acidentes, para problemas climáticos está grande, então vamos embora, vamos voltar. Vocês entendem? Não é parar de fazer as coisas, ficar com medo. Então, eu vi alguns comentários falando que, eu tô com medo desse fim de ano, eu vou ficar escondido debaixo do meu cobertor. As minhas mensagens aqui jamais pedem isso, para que as pessoas fiquem com medo tremendo debaixo do cobertor. Se vocês estão entendendo essa mensagem dessa forma, vocês precisam rever o sentido que vocês estão dando, porque deixar de viver, ficar medroso, com medo, evitando as coisas, porque existe uma possibilidade de, isso para mim é muito triste. O importante é a gente viver e se tiver algum indício de que algo pode mudar, se uma confusão está acontecendo, se eu estou ficando tonto demais, se eu estou sentindo o clima pesando, o que a gente faz? São os alertas. Opa, então eu vou sair porque eu sei que existe a probabilidade e se preserva. Mas deixar de viver, de experimentar a vida, isso não, né, gente? Por favor, tá bom? Não façam isso comigo não, e nem com vocês mesmos. A vida tem que ser aproveitada ao seu máximo, tem que ser vivida, porém com responsabilidade, cautela, alerta, esteja sempre consciente do que está acontecendo ao seu redor, dos sinais, dos avisos. Se tem alguma coisa, você simplesmente está preparado, sabendo que existe aquele risco e se precaver. Pronto, recua se necessário for. Aí a Lua entra no signo de Capricórnio, vai se juntar a Mercúrio, vai se juntar a Plutão, mas antes disso vai conversar com Saturno e ao mesmo tempo com Júpiter. Aqui é o primeiro dia da Lua Nova em Sagitário. E a gente já tem esses aspectos lindíssimos, poderosíssimos, nos dando foco, objetividade, motivação, consciente, realista, maturidade emocional. Esse dia 13 pode ser um dia bastante inspirador para a gente fazer aquela lista dos nossos objetivos. É um dia maravilhoso para planejamentos e gerenciamento dos seus bens, do que se tem, do que é possível fazer. E depois, quando a Lua conversar com Urano, aí sim é um planejamento futuro. Então, se você quer planejar para o ano seguinte, já começa muito bacana essa energia também. Então, tá bem legal. Já no dia 14, quinta-feira, a gente tem a Lua fazendo uma conjunção com Mercúrio já retrógrado,
conversando com a Vênus e também com Urano. A Lua é um planeta que tem relação com o passado, que conta a nossa história, que guarda os registros dos acontecimentos da nossa vida. Então, essa quinta-feira, ela está muito boa para a gente planejar o futuro com Urano, porém, olhando para o passado. E o que o passado nos dá? Dados. Dados de quê? O que a gente fez que funcionou? E o que a gente fez que não funcionou. Ou seja, quinta-feira está um dia maravilhoso para a gente traçar essas informações, criar dados para que a gente planeje o nosso futuro sem cometer os mesmos erros do passado. Então, quarta e quinta-feira dessa semana estão dias maravilhosos para a gente sentar e planejar as nossas resoluções para o ano de 2024, se assim vocês quiserem. Então, vale a pena investir em você, invista nos seus planos, seus objetivos, nas suas metas. E também, se você precisar conversar com pessoas, se informar, buscar pessoas para ajudar nos seus planejamentos, também está bacana. Mas lembrando, Mercúrio está retrógrado, preste atenção às informações, tenha cuidado com essas informações. Mas, ao mesmo tempo, Mercúrio também está trazendo erros do passado que a gente precisa enxergar para colocar o pinguinho no i. Então, junto com a Lua que já traz o passado, e Mercúrio que está retrógrado, que traz informações de onde a gente errou no passado, esse aspecto aqui ele está maravilhoso para a gente consertar ou pelo menos ver aonde a gente errou para planejar para o futuro sem que a gente cometa os mesmos erros. Então, está uma oportunidade lindíssima aí. Tá? Aí na sexta-feira, dia 15 de dezembro, é quando a gente tem o Sol conversando com os nodos, mais uma vez, o nosso GPS está super acionado, é muito importante aqui a gente já saber para onde a gente quer ir, né? Já saber os nossos objetivos, quais os traços da nossa viagem, da nossa jornada, para onde que a gente tem que ir, como que a gente vai, né? Então, é muito importante aqui. Dia 15 também pode ser um dia que alguns acontecimentos marcantes podem pontuar a nossa vida. São aqueles acontecimentos que têm um propósito, têm um porquê de acontecer, tem algum ensinamento a nos dar, porque os nodos estão sendo tocados. E ao mesmo tempo a gente tem a Lua aqui em Capricórnio fazendo quadratura para os nodos. Então a gente tem o Sol fazendo trígono e sextil e a Lua fazendo quadratura. Por isso que aqui, essa sexta-feira, fiquem atentos a esses acontecimentos. Muita lição pode ser aprendida nesse dia, muita informação pode vir como um desafio, mas que pode dar um salto quântico em alguma área da sua vida ou em alguma situação específica na sua vida. Fiquem atentos. E aí a Lua vai depois fazer conjunção com Plutão, isso na sexta-feira. E a Lua fazendo essa conjunção, ainda conversando com os nodos, e o Sol conversando com os nodos, pode indicar um dia de transformações e de viradas aí transformadoras. Então pode ser que tenham acontecimentos que venham a mexer profundamente na gente, que pode balançar as nossas estruturas, mas se balançar as suas estruturas, esteja firme, porque você é o rei de ouros essa semana. Então é só você traçar as suas estratégias. Lembra que tem outros aspectos lindíssimos acontecendo no céu? Conversas lindíssimas com Vênus, Mercúrio, a Lua conversando aí com Urano ainda. Ou seja, tá tudo bem. É só a gente manter a calma, a sabedoria e saber ser esse rei aqui, tá bom? E aí, a Lua entra no signo de Aquário às 14 horas e 55 minutos e aqui Marte faz então o seu aspecto exato com Quirón. Ou seja, a gente passa por um momento meio crítico aqui, talvez um ponto importante, um gatilho pode ser acionado e alguma crise interna pode acontecer, porque é Lua, né? E a Lua entra em Aquário e o Marte faz o aspecto exato para Quirón. É como se fosse um despertar. E realmente uma necessidade de mudança. Lua entra em Aquário, aciona Urano. Reviravolta, dar a volta por cima, crescer, evoluir, sair da estagnação, sair da zona de conforto. Então pode ser essa sensação justamente para curar essas feridas, para encontrar as respostas que são necessárias. Então tá muito bacana nesse sentido. É um dia muito poderoso. Sexta-feira tá aí mexendo com pontos muito delicados, muito transformadores, mas que podem dar esse salto quântico pra gente. A gente pode sair de um estado de consciência para outro. Então fiquem ligados nisso. E aí sábado, dia 16, a gente tem a Lua aqui em Aquário, que vai fazer uma quadratura para Júpiter, quadratura para Vênus e depois ainda vai fazer uma quadratura para Urano. Então
a gente vê aí que emocionalmente a Lua está bastante tensionada e esses aspectos podem trazer um certo incômodo. E se você está em uma zona de conforto, se você está acomodado em alguma coisa, talvez esse sábado seja aquele dia que você vai sentir como se você estivesse deitado em uma cama de espinhos. Vai te incomodar, alguma coisa pode te incomodar. A sair da inércia, a sair da procrastinação, a sair das desculpas esfarrapadas, do deixar para depois, ou de lidar com alguma coisa na sua vida que você não suporta mais e ficar aceitando essas coisas. Então é aquele dia que a gente vai sentir esse incômodo. E lembrando, o Marte ainda está conversando com Quiron, e junto com Marte, a Lua também vai conversar em sextil com Quiron e com Marte. Ou seja, é aquele dia que vai chacoalhar a gente realmente para a gente dar alguma solução, como se a gente tivesse que realmente solucionar. Se você está vendo o GPS na sua frente, você está conseguindo enxergar que os caminhos estão abertos para você trazer cura para suas questões. Mas se você não se movimentar, esse sábado é justamente esse dia que vai mexer com você, vai te incomodar, alguma coisa vai te incomodar, principalmente se você estiver estagnado, parado, inerte, apático diante da vida. E isso aqui também pode trazer conflitos, tá, gente? É importante entender que muitas vezes quando as pessoas são estimuladas a saírem da zona de conforto e não querem, elas podem se tornar muito reativas ou revoltadas. Então pode haver alguma revolta, muito desconforto. Então é importante a gente estar também atento que algumas pessoas podem dar um show à parte, justamente por causa da resistência, resistir a esse pedido de movimento. E se a pessoa continuar ali, ela vai ficando irritada, ela vai ficando revoltada, e aí a gente pode ver uma explosão aí, sabe? Um rompante de uma pessoa que talvez a gente não espere. Então fiquem atentos a isso, tá? Então esse dia tá um pouquinho assim, tá um pouquinho tenso e chacoalhando a gente intensamente. Já no dia 17, no domingo, é quando a gente tem o Sol e Netuno fazendo quadratura. Então a gente está sendo cutucado. Sábado aqui, a gente está sendo chacoalhado para sair da inércia. Se a gente persistir no auto-engano, na autossabotagem, esse aspecto aqui vai cair como uma bomba de acorda para a realidade. Para com isso. E aí a gente tem a Lua conversando com os nodos, a Lua aqui em Aquário ainda, conversando com os nodos de forma muito harmônica e também fazendo um sextil aqui para o Sol. Então, apesar do desafio aí que a gente vem a ter, se você estiver se auto-enganando, se lamentando, esteja sendo remexido aí, aqui com a Lua conversando com os nodos e com o Sol, é como se eles estivessem indicando, olha, você está com apoio, só se movimenta que você vai ver que você tem apoio. Então, a gente pode ter esperança, sabe, de que as coisas vão dar certo. E se por acaso tem algum conflito, esses aspectos aqui podem acalmar as coisas. Podem te acalmar internamente, não no sentido de se acomodar de novo. Não vai dar para se acomodar. Sexta, sábado e domingo não dá para se acomodar. Ficar naquela zona de conforto. Mas é como se a gente recebesse ajuda. Eu sei que você está precisando se movimentar, mas confia, olha, tá vendo que essas pessoas fizeram isso e deu certo? Tá vendo essa travessia que você está fazendo? Talvez ela não seja tão difícil, porque eu tô te dando ferramentas aqui, tô te dando um barco bacana para que você consiga atravessar, fazer essa travessia. Então confia, vai dar tudo certo, sabe? Então vem um pouco dessa energia, talvez a gente perceba pessoas que podem aparecer e nos guiar. Pode ser que apareça uma pessoa como aí o Rei de Ouros, extremamente consciente, realista, com recursos para te ajudar, te apoiar e falar, olha, vai por aqui que tudo vai dar certo, mas saia de onde você estava. Entende? Então podem aparecer pessoas aí bem conscientes e bem maduras para nos ajudar. Aí a Lua entra às 16 horas e 58 minutos no signo de Peixes, porém faz conjunção com Saturno logo em seguida. E aí sempre que a Lua entra em Peixes, ela se encontra com Saturno, a gente acha que, né, a coisa vai ficar leve, que a gente pode colocar as pernas para o ar e se acomodar de novo, aí vem Saturno e fala, aqui não. A gente tem muita coisa para trabalhar, principalmente no campo espiritual, mental, sentimental. Então,
vamos lá, vamos sentar e vamos fazer os cuidados nesse campo sutil e energético vibracional que a gente precisa fazer. Faça as limpezas que precisa fazer, as respirações, as meditações, diminua a sua frequência, tenha responsabilidade espiritual consigo mesmo, com os outros, sai do mundo das ilusões, corta aquilo que você está variando aí, se centre novamente e vamos embora, vamos fazer o que tem que ser feito. Aí é o cuidado espiritual. E a gente termina a semana com essa energia aí. E é isso, pessoal. Esse foi o céu da semana para essa semana que vai do dia 11 ao dia 17 de dezembro de 2023. Desejo para todos vocês uma linda semana. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui. Tem as minhas próprias redes sociais, inclusive no canal Débora Mexica Oficial é onde eu falo sobre os arcanos. Inclusive eu faço o Conselho dos Arcanos para vocês todas as semanas lá e também vou fazer a tiragem do oráculo para todos os signos na lua nova de Sagitário, tá? Então tá tudo lá no Débora Mexica Oficial. E tem minhas próprias redes sociais, tem o Telegram. Lembre-se de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo, de deixar seu comentário. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho, de se tornar membro e caso vocês queiram mais informações, tem o meu site para vocês, tá bom? Um beijo enorme para todos. Mais uma vez desejo uma linda semana e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.